Estamos de volta com o Money News e para falar sobre pacote orçamentário de Trump e os impactos na dívida americana, além dos juros do Fed, também converso agora com o João Tonello, analista da Nomos. Seja bem-vindo, João. Sempre um prazer conversar contigo. Uma ótima tarde a você. Obrigado mais uma vez, um prazer. Primeiro avanço, foi aprovado na Câmara, vai para o Senado, o pacote que mais preocupa ou é uma medida necessária, na tua opinião, para equilibrar as coisas nos Estados Unidos depois desta guerra tarifária iniciada por Donald Trump? Excelente pergunta. Um ponto para a gente destacar é que no Senado eles não precisam convencer o outro lado, apenas por maioria simples eles vão conseguir aprovar. Então, praticamente essa medida está aprovada e mudanças não ocorrerão. Vai acontecer. A questão agora é a gente tentar controlar gastos americanos para que a gente tenha uma melhor credibilidade da dívida norte-americana. Se a gente for pegar especificamente como esse pacote está passando, que amplia algumas isenções lá de 2017, a gente traz uma relação dívida para o PIB norte-americano que daqui a 5, 10 anos pode chegar a 125%, que é o maior valor desde a Segunda Guerra Mundial. Então, os Estados Unidos, apesar de ser uma potência mundial, extremamente uma referência em questão de investimentos, precisa cuidar desses custos, porque, querendo ou não, é um patamar muito elevado e coloca ali a credibilidade do país um pouco em risco. Perfeito. Em questão, por exemplo, de reação de mercado, as primeiras foram bem ruins. A gente olha para o título do Tesouro Americano, os treasuries mais longos estão renovando alguns patamares bem preocupantes. Perfeito, muito bem colocado. E a gente tem os Treasuries 30 anos que bateram níveis ali de 2023, e se a gente voltar um pouco a mais no tempo, pulando ali 2023, quando teve uma tensão um pouco maior, a gente está falando de números ali perto das últimas crises norte-americanas, está falando de 2010, 2009. Então, realmente, esse disparo da dívida norte-americana, dos Treasuries, ele impacta diretamente a dívida. A gente usa muito um termo que é o refinanciamento da dívida americana, que não tem uma data, diferente do que muitas pessoas pensam, né? Os Estados Unidos não tem uma data para refinanciar sua dívida é constantemente refinanciada diante dos juros. Então, quando a gente tem os treasuries disparando, o custo da dívida norte-americana dispara junto, o que é um efeito muito negativo para o mercado americano. Perfeito. Quando a gente olha, por exemplo, de forma estrutural, geral, a gente tem muita coisa apontando para uma piora da economia norte-americana. São os relatórios das agências de risco. A Moody's agora foi a última a revisar para baixo a nota de crédito AAA. Os Estados Unidos não é mais AAA, são duas agências importantíssimas revisando para baixo. A gente tem, por exemplo, a confiança dos consumidores e da indústria também sendo penalizada. Os dados macroeconômicos, por enquanto, eles estão vindo muito resilientes. Como é que a gente consegue medir o termômetro do que está acontecendo por lá? Porque fica muito difícil de fora saber se os Estados Unidos está conseguindo passar de forma ilesa dessa mudança total no comércio e também nas suas contas agora com o projeto ou não, Tonello? Um ponto difícil do governo Trump é que a gente vê uma questão de aceleração de risco e desaceleração de forma muito rápida, né? Então, no começo do mês, a gente estava num cenário ali sem acordo com a China em relação a tarifas, e aí depois, no terceiro dia do mês, já começou ali a ter acordos, melhorias, e aí já ficou numa movimentação de aceleração de risco positivo para os Estados Unidos. Então, o que a gente observa é que fazer previsões de longo prazo no governo Trump é um pouco difícil da gente acertar, porque tem muitas imprevisões que acontecem. Mas o que a gente percebe é, os dados ainda estão bastante resilientes, porque eles são ainda muito anteriores. Por exemplo, quando a gente fala dos dados de novas tarifas do Trump, é agora que a gente começou a ver os reflexos desses dados. Então, para a gente ver os reflexos práticos disso, eu diria que a gente demoraria ainda um trimestre ou alguma coisa assim para a gente ver refletindo esses dados de forma negativa. Não obstante, já piore um pouco, o motivo principal das pioras que estão acontecendo ainda é reflexo da divulgação de tarifa do Trump, porque os dados que estão saindo ainda não refletem aquele movimento de acordo norte-americano com a China. Então a gente ainda pode ver esses dados melhorando artificialmente ali, diante daquele cenário, e depois piorando novamente diante da dívida pública. Então, os dados eles são sempre atrasados. A gente tem realmente que reagir ali ao feeling de quem está nos Estados Unidos, de quem está vendo esse consumo por lá, que os dados eles sempre vão ter ali um mês ou 2 meses de atraso. Perfeito. E aí, por exemplo, quando a gente fala de migração,
de alguns anos, a Bolsa norte-americana se recuperou muito, tem muita grana que foi para lá. O pessoal está compradão em mercado americano. Você vê de alguma forma esse movimento se revertendo? A gente até teve alguns sustos ao longo deste 2025, mas estou olhando agora a Nasdaq, o Nasdaq Composite está 1,70 abaixo do patamar de fechamento do ano passado, que não parece muita coisa. O S&P 500, se a gente olha também para a cotação do ano até agora, com uma queda de 0,51%, então não tem gente vendendo indiscriminadamente ações americanas. Você vê, talvez, esses fatores macro, a política de Donald Trump como um fator que possa promover este movimento, o pessoal começar a sair um pouco das empresas americanas que estão compradonas? O que a gente assustou foi justamente as tarifas. As tarifas mudariam completamente a questão de consumo norte-americano. E essa movimentação trouxe o mercado bastante para baixo. E aí eu até apontei que para que a gente tivesse o mercado buscando máximas novamente, a gente deveria ter revogações em relação às tarifas do Trump, que felizmente aconteceu. Agora, para um cenário futuro, para um cenário de avaliação em relação a essa política específica, apesar, assim, a gente tem dois pontos específicos, né? O quanto se arrecada e o quanto se gasta. Então, o quanto se gasta, a gente ainda está medindo e avaliando se vai se tornar um problema. Se a gente tiver uma arrecadação menor e um gasto maior, sim, os Estados Unidos está diante de um problema e dificilmente vai renovar máximas históricas. No cenário atual, eu acredito que essa divulgação específica dessa ampliação de algumas isenções, aumento de financiamento para guerras, muros, deportações, etc., eu acredito que não é tão impactante quanto aconteceu em relação às tarifas. Então, o mercado norte-americano caiu bastante nas tarifas, recuperou-se muito bem, mas não bateu máximas históricas. Acredito que para bater máximas históricas ainda precisa de grandes melhorias em relação à política fiscal. Então, para mim, nesse momento, é um momento de quem comprou o mercado em baixa na época que teve as movimentações de tarifa, realizar um pouco as compras feitas no mercado norte-americano e ter cautela. Não acredito que o mercado venha bater máximas históricas de forma imediata, porque a dívida americana vem sim preocupando com números recordes aí, como eu comentei. Nesse ritmo, nos próximos 5 anos, a gente vai bater uma relação dívida-PIB da Segunda Guerra Mundial. Perfeito. 36 trilhões de dólares, esse é o número que a gente trouxe aí nos últimos dias, uma dívida bastante alta e há parte da oposição indicando que o pacote de Trump pode colocar mais uns 3 trilhões nesta conta. Esse é um dos principais pontos que a oposição está levantando para tentar brigar contra o pacotaço de Donald Trump. Tonello, obrigado pela ajuda, meu cara, a entender esta relação do que está acontecendo na política comercial com Bolsa de Valores, como é que está esta avaliação geral em relação ao pacote que foi aprovado ontem, entre ontem e hoje, na Câmara dos Deputados, vai seguir agora para o Senado, mas como você bem disse, deve ter pouca resistência para aprovação no Senado. Sempre bem-vindo à nossa programação, uma ótima tarde a você e um bom serviço. Muito obrigado mais uma vez. Valeu.